Tem bastante conteúdo por os 30 minutos, então eu fiz uma apresentação. A ideia é passar uns 15 minutos, alguns slides, para dar uma ideia do que é o App Builder e depois mostrar, fazer uma web demo rápida para vocês terem uma ideia. Então, vamos começar. Eu sou o Rodrigo Santos, eu trabalho no Co-Innovation Lab, aqui na SAP. Para quem não conhece, é uma área que apoia empresas parceiras a utilizarem a tecnologia SAP para criar soluções complementares. Então, se vocês tiverem interesse pela empresa de vocês de co-inovarem com a SAP, eu fico aqui à disposição também para conversar com vocês sobre a nossa área, sobre o que a gente faz. Bom, o Legal Disclaimer, o App Builder é um produto que é uma ferramenta, na verdade, que vai vir com a plataforma 3.0, né, com a versão 3.0 da plataforma de mobilidade da SAP, a SMP 3.0. Ele já está disponível para vocês fazerem um download e testarem e brincar um pouco com ele, mas obrigatoriamente tem um Legal Disclaimer aqui com relação a isso, por ainda não ser um produto oficialmente liberado. A agenda, o que é o App Builder, é uma visão geral. A utilização, como vocês podem utilizar o App Builder para criar interfaces móveis, né, e acelerar a criação de aplicações móveis. Quais são as opções de deployment que você tem nessa ferramenta? Como eu falei, uma demo rápida de uma aplicação, pelo menos, e algumas referências onde vocês podem encontrar mais informações e conhecer um pouco mais sobre a ferramenta. Bom, o App Builder ele é uma IDE, né, um ambiente integrado de desenvolvimento, para vocês, ele roda no browser, né, então hoje ele roda no Chrome e no Safari, para vocês de maneira gráfica gerarem código para uma aplicação mobile. Esse código ele é um código Wi-Fi, né, segue a biblioteca Wi-Fi da SAP, que é uma API JavaScript, uma biblioteca JavaScript e HTML5, então é uma tecnologia apropriada para interfaces mobile. Você pode, através dessa ferramenta, consumir dados de algumas plataformas, então você não só cria uma interface, mas você cria uma interface consumindo alguns serviços. Esses dados eles podem vir de um serviço OData, de um serviço REST ou mesmo de um arquivo local. Então você já tem um código aí funcional que já pode ser um pouco ajustado para uma aplicação até um pouco mais apurada, né, nesse sentido. É um ambiente simples e fácil, vocês vão ver, ele segue a interface gráfica do SAP Wi-Fi, então é uma interface bastante amigável, é uma aplicação bastante intuitiva também para ser utilizada. Ela é alinhamento com a unificação da plataforma de mobilidade SAP. Para quem conhece um pouco mais sobre a plataforma de mobilidade SAP, nos últimos anos teve um processo de unificação de tecnologias. A SAP adquiriu algumas empresas também nessa área, a Sybase, a Syco, e essa versão 3.0, que é a versão que está em ramp-up, que deve entrar para uso geral ainda no segundo trimestre, é a primeira versão que vai ter uma unificação dessas tecnologias e uma harmonização. E também junto com o conceito de abrir isso para standards que são open, que são abertos. Então, o App Builder vai também em linha com esse objetivo da plataforma. Vocês vão ver a metodologia Design Run. Então, vocês graficamente desenham a aplicação, vocês podem ajustar o código, e vocês já podem testar, já vem do consumo de dados direto aqui na ferramenta, no browser. Então, nesse sentido, ela é bem fácil. Sobre a instalação, ela roda hoje no Windows e Mac. Vocês podem baixar o App Builder e instalar. Ela roda no Node.js. Não vou entrar muito no detalhe, mas é uma plataforma para facilitar essas aplicações em rede, né, de maneira escalável. E basicamente você tem um processo em 5 passos para usar o App Builder para criar uma aplicação. Então, você cria uma nova app, você pode usar um template pré-existente, ela vem com 3 templates prontos, você pode criar novos templates. Então, a partir disso, você pode iniciar a criação de uma nova app, você desenha as telas, os controles e ações que você vai ter nessa aplicação. Você pode modificar o código, então a app automaticamente gera algum código, mas você pode modificar, adaptar eventos, criar novas funções nessa aplicação. Como eu falei, acessar dados, tem uma área na ferramenta que permite você acessar dados e executar a app direto na ferramenta e fazer testes, se for ajustes, né, se for o caso. O que eu vou mostrar aqui, depois eu quero mostrar Só estou controlando o tempo porque não tem timer aqui. A ideia é passar um pouco rapidamente aqui pelas telas e depois mostrar na ferramenta. Né? Mas quando você cria uma app, como eu comentei, você pode utilizar um template, então vocês já têm uma ideia aqui, mais ou menos da interface, como que é o App Builder, rodando no browser.
Quando você cria a app, você tem essa visão do projeto, então você tem uma visão do projeto, toolbox com as ferramentas que vocês podem usar nas telas, a área de design da tela, você tem aqui algumas opções de design, e também controle de propriedades dos controles, de eventos que você pode criar. Sobre os controles que você tem, né? Sobre os componentes que você pode usar na aplicação, são os controles básicos de uma aplicação, então você tem a label, botões, controle de imagem. Dois controles que são interessantes e específicos, é um controle para gráficos e esse controle é chamado de Superlist. O controle de gráfico, basicamente, ele permite você rapidamente criar um gráfico na sua aplicação. Você associa uma fonte de dados, determina a série, categoria, valores, e você já, automaticamente, a ferramenta cria algumas opções de gráficos que você pode setar na ferramenta. E o Superlist é uma visão, perdão, é um controle que permite você criar uma lista interativa baseada em metadados. Então, quando você consome o serviço OData, para quem já mexeu um pouco com isso, você tem a publicação dos metadados direto na documentação do serviço, então a ferramenta reconhece isso, você cria uma lista interativa, sem codificar você pode criar uma aplicação que navega de uma lista, por exemplo, de clientes, para a lista de órgãos de um determinado cliente, para os detalhes de uma órgão, você pode partir uma liberação dessa órgão, um cancelamento, você consegue fazer isso com pouco, sem código, numa maneira de visualização de dados, mas quando você quer criar uma função adicional como cancelar ou liberar uma ordem, você, com pouco código, consegue fazer isso na aplicação. Então, são dois controles específicos do App Builder. Quando você define eventos, então, por exemplo, você cria um botão na tela, você define um evento e você pode codificar, né, automaticamente a função desse evento é criada aqui no código e você tem a liberdade de codificar o comportamento daquele evento na sua aplicação. No acesso a dados, você tem algumas opções, como eu comentei. Você pode acessar um serviço OData direto, você pode criar uma query em cima de um serviço OData, eu vou mostrar isso no exemplo. Você pode acessar um arquivo local ou subir um arquivo até para o seu projeto aqui na sua aplicação e acessar isso via esse controle de dados. E o mais interessante, como eu falei, você pode acessar um serviço direto da plataforma de mobilidade SAP. Então, o App Builder, a ideia é justamente isso, ele é integrado na plataforma, então tem uma área de settings. Nessa demo eu não vou mostrar o consumo de um serviço da plataforma de mobilidade, vou mostrar o consumo de um serviço público que tem na web, que vocês podem até baixar o App Builder e brincar e usar esse mesmo serviço. Mas quando você tem a plataforma de mobilidade funcionando com serviços publicados, você se conecta na plataforma, tem acesso aos serviços da plataforma e pode automaticamente consumir esses serviços, consumir os dados que são expostos via plataforma de mobilidade para essa aplicação. Não só para o consumo, mas para o deployment. Então, você pode, a partir do App Builder, fazer o deployment da sua aplicação. Para quem já mexeu em versões anteriores da plataforma, as versões SUP, né, que vieram da Sybase, o App Builder ele faz um pouco o que o Form Builders fazia, o Form Designer fazia nessas versões mais anteriores. Então, ele ajuda você a criar uma aplicação híbrida, que roda em HTML5 e JavaScript, acelerando esse processo de desenvolvimento. Então, ele veio agregar nessa questão, principalmente para o uso de padrões abertos de programação. Então, todo esse código que ele gera, essas ferramentas que ele gera, são padrões abertos de desenvolvimento. E depois você pode executar a sua app a partir do browser. Então, você tem uma visão aqui do que seria o simulador de um device. Você pode escolher se você quer simular, por exemplo, um tablet ou um celular, como se fosse um modelo de iPhone aqui, por exemplo. Você pode mudar a orientação se você quer testar na horizontal, na vertical. Então, eles te mostrariam como que essa aplicação se comportaria num device dessa forma. Então, automaticamente você consegue testar essas diferentes opções aqui na aplicação. E opções de deployment, existem 4 opções. Você pode criar um projeto Cordova. Então, para quem não conhece o Cordova, na verdade é o PhoneGap, que evoluiu a parte de adquirir o PhoneGap e tem esse container que é o Cordova hoje, que é mais aberto.
E você pode criar um projeto, porque quando você cria esse código HTML5 e você vai rodar no mobile, no device, você normalmente precisa de um container, porque é uma aplicação híbrida, ela vai rodar num container, e esse container, por exemplo, você pode usar o Cordova e automaticamente criar um projeto a partir do App Builder, que já vai simular uma aplicação híbrida, você pode simplesmente subir no device isso e já usar essa aplicação. Você pode também fazer um teste no simulador, se você tem um SDK, por exemplo, do Android, ou se você está no ambiente Mac, você pode, a partir da App Builder, já chamar o simulador e testar como seria no simulador, e já testar o acesso a recursos nativos do device. Você pode publicar para o diretório de projetos, se você está num projeto colaborativo com outros desenvolvedores, então você pode publicar isso no diretório. Ou, como eu falei, fazer o deployment para a plataforma de mobilidade, para o Capsule. Eu não sei se você já viu o conteúdo aqui no fórum sobre o Capsule. O Capsule é justamente o container da versão 3.0 da plataforma. Para quem já mexeu nas versões anteriores, você tinha para essas aplicações híbridas, você tem um container, que é esse container que roda no device, e consome esse código HTML5 JavaScript e cria essa aplicação que roda. Então, nessa versão 3.0, Capsule, esse container que a SAP tinha, que era proprietário, não vai ser mais usado na 3.0, o que vai ser usado é um container Cordova com alguns plugins específicos da plataforma. Então, é um approach, novamente, mais aberto, né, para o desenvolvimento, e esse Capsule é justamente isso, você pode, a partir daqui, fazer o deployment no Capsule. Todo mundo é familiarizado com esses paradigmas de desenvolvimento nativo, web e híbrido. Tranquilo? Falar sobre isso. Quando você faz um projeto por deployment para um projeto Cordova, por exemplo, você tem aqui algumas opções de... Não dá para ver direito aqui, mas você tem algumas opções sobre o diretório, o versionamento, e interessante, você tem aqui quais são os plugins nativos que você quer usar no device. Então, por exemplo, você quer usar câmera, ou você quer usar contatos, ou mandar e-mail, então você escolhe aqui quais plugins você quer usar nessa aplicação. Você, além dos plugins nativos que você tem no código, que vieram do PhoneGap, você tem os plugins do Capsule, que são os plugins, esses plugins adicionais que a SAP criou para ser usado na plataforma. Basicamente é controle de ciclo de vida da aplicação, gerenciamento de login na plataforma e nos sistemas back-end, toda a parte de log. Então, são plugins standards que a SAP criou, você pode utilizar isso aqui também, ou até mesmo outros plugins, porque o Cordova é extensível, você pode criar plugins novos aqui na biblioteca do Cordova, então você poderia acionar o uso desses plugins aqui também. Quando você executa no simulador, basicamente você escolhe se é iOS ou Android, e quando você tem o SDK instalado no ambiente, ele vai abrir esse simulador, bem tranquilo. O deployment por SMT, você coloca aqui o servidor, a porta, e aí o usuário sem aqui para desenvolvimento, e ele faz isso. É bem simples. Bom, acho que vou demonstrar, acho que fica mais fácil do que mostrar muitos slides. Então, eu tenho aqui o Node.js startado e aqui o App Builder rodando no browser. Então, essa é a cara que você vê quando você inicia o App Builder. Então, você tem aqui um gerenciamento dos seus projetos. Você tem os projetos que você tem criado aqui no seu espaço de desenvolvimento, no seu workspace. Você pode criar novos, tem um gerenciamento de importar, exportar, deletar aqui. Então, ele vem com 3 projetos já aqui de exemplo. Quanto tempo eu tenho? Pessoal, eu vou mostrar um exemplo do zero, que seria ele vem com 3 exemplos. O exemplo analítico, que é o uso de gráficos, para vocês já terem isso como referência. O exemplo de uma aplicação que seria uma aplicação tabular, uma aplicação com várias telas, para você ver como funciona a navegação entre essas telas. E uma aplicação que usa esse superlist, esse tipo de controle superlist. Eu vou, então, criar um projeto novo. Vocês conseguem ver bem aqui? Tá. Eu escolho aqui o tipo de device, eu vou escolher por um telefone.
E para modelo aqui, o template, eu vou escolher o Tab Based Application, que é uma aplicação com várias telas de maneira tabular para a navegação. Quando eu faço o seria de clique aqui para meu projeto, então eu posso, a partir daí, iniciar o desenvolvimento da minha aplicação. Então, eu vou fazer uma aplicação bem simples, de um Hello World, um pouquinho mais interativo. Então, eu posso, por exemplo, arrastar um label aqui para a minha tela. Na parte de propriedades, vocês veem que eu tenho propriedades evento. Esse outline ele me realça aqui os diferentes componentes que eu tenho na tela. Então, eu consigo facilmente aqui selecionar um componente específico. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Hello World. Posso mudar o posicionamento disso na tela. Eu tenho toda a parte de CSS para o design aqui do HTML5, então eu posso, por exemplo, nesse caso eu colocar negrito. Na parte de estilo eu posso mudar o tamanho da fonte aqui, por exemplo. Então agora eu criei esse label, eu vou criar um botão aqui, vou ter uma ação, né, nessa aplicação. Vou colocar um botão aqui para alterar esse texto, por exemplo. E vou colocar um campo de input aqui, por exemplo, para o usuário da aplicação entrar com um texto aqui. Então eu coloco um placeholder aqui. Então eu poderia, por exemplo, executar essa aplicação, ela não vai fazer nada, mas só para vocês, deixa eu só salvar, porque eu não programei nenhuma ação ainda, mas você tem uma ideia de como que ela se comportaria aqui num device. Eu posso verificar como que ela seria, por exemplo, num tablet no formato landscape. Eu posso mudar as propriedades aqui para preenchimento automático na tela. Mas vamos lá, se eu clicar aqui não vai acontecer nada, mas vocês veem que os controles já são funcionais aqui, e a parte gráfica, ela segue o padrão do Wi-Fi, então toda essa experiência de uso do Wi-Fi. Então eu venho aqui no botão, por exemplo, e programo um evento. Vou criar um evento aqui quando eu pressionar o botão. Então, quando eu venho aqui, eu tenho a visão do design e a visão do código. Quando eu venho aqui no código, eu tenho a função definida aqui do botão. Aqui. Estou com o código pronto aqui para não ter que ficar digitando. Então, nesse código, basicamente, eu crio uma variável, pego o meu label, né, pego o input, que foi criado pelo usuário, e se esse valor que foi entrado pelo usuário é um valor que realmente é maior que 0, eu atualizo o meu label na aplicação. Bom, um uso bem simples, mas para vocês terem ideia do comportamento. Então, se eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Se eu digitar um texto aqui, ele altera aqui para mim. Então, vocês veem que, assim, isso é um exemplo simples de aplicação, mas vocês veem que como que é o procedimento de desenvolvimento, né? O fluxo. Então, o fluxo mais acelerado. Eu vou fazer vou criar uma outra página aqui na aplicação, por exemplo, eu poderia criar uma página aqui usando esse tab, nesse modelo de navegação. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar uma figura aqui. Então, eu vou adicionar uma figura nesse meu projeto, vou fazer o upload de um arquivo, eu tenho aqui uma imagem. Crio um controle de imagem. Na parte de propriedades eu escolho, né, qual a imagem que eu vou... Opa, fez o upload. Fez na raiz do projeto. Aqui, ó, na parte de projeto eu tenho todo o controle do projeto, né? Então eu tenho todos os arquivos, eu posso modificar, como eu disse, o código. Eu vou aqui na parte de imagens adicionar uma imagem nova. Aqui no código de controle eu faço referência a essa imagem.
ajustar ela aqui, né? Fazer a propaganda do COI aqui para quem não conhece, Co-Innovation Lab, a gente chama de COI. Só para vocês terem uma ideia da navegação. Então, quando eu rodo a aplicação, eu tenho aqui algumas páginas, né? Nesse caso duas, eu posso simplesmente navegar de uma página para outra. Então, vocês veem que ele traz a experiência de uso, né, do Wi-Fi, que é uma experiência interessante. Essa biblioteca ela é evoluída. Recentemente, em dezembro, né? Na verdade, esse assunto pode ficar um pouco confuso em determinado momento, porque quando a gente fala de SAP Wi-Fi, existe o SAP Wi-Fi e o Open Wi-Fi. Que em dezembro, se eu não estou enganado, em novembro, a SAP liberou boa parte dessa biblioteca, quase que completa, com exceção de alguns controles, por um sistema aberto. Então, você tem no GitHub o projeto, você pode, ele é totalmente open source, você pode usar e estender essa biblioteca, e a ideia é que essa biblioteca seja evoluída, né, o SAP Wi-Fi, e novos desenvolvimentos do SAP Wi-Fi com o tempo venham para o Open Wi-Fi, que é esse framework aberto, né, da API. Então, vocês podem usar não só para desenvolver aplicações que rodam no back-end SAP, mas aplicações de uso que não necessariamente vão ter alguma coisa a ver com a plataforma de mobilidade SAP ou com acesso a um sistema back-end SAP. Então, essa que é a ideia de facilitar o uso. Bom, isso é uma aplicação bem simples. Eu vou mostrar o que seria uma aplicação gráfica, aqui não vai dar tempo de criar, porque eu quero criar uma de Superlist. Aqui é um exemplo que já vem com ele, vocês podem usar como referência. Ele tem alguns arquivos com dados que já são carregados nessa aplicação e um controle aqui de gráfico nessa página da aplicação, né? Então, os controles de gráficos, eles têm essa extensão, uma meta, que é a definição do metadado do uso do gráfico, né? Quais são os dados que vão popular esse gráfico. Quando você clica aqui, ele muda o design, ele vai para o design do gráfico. E aqui você tem o dataset que é associado, e aqui as propriedades de qual que é a série, qual que é o valor, qual que é a categoria que você define, né, dessa sua fonte de dados, para que o gráfico seja automaticamente montado. Você pode escolher o tipo de gráfico aqui também, então você pode optar por um outro formato. Quando você... deixa eu só voltar aqui para o formato de coluna. Quando você roda essa aplicação, então o gráfico ele é interativo, você pode fazer um drill down aqui para ter mais informações do gráfico. Você pode restringir aqui para ver determinadas regiões de dados, né? O universo de dados aqui disponível. Você pode ver aqui quais dados estão alimentando aquele gráfico, você tem a origem aos dados. Isso aqui você pode configurar se você quer mostrar ou não também na aplicação. É bem tranquilo para usar. Uma coisa que eu não comentei, quando você tem tanto controle de gráfico quanto Superlist, vocês viram que quando eu cliquei aqui no gráfico, no metadado, ele me abriu um outro designer. Existe um designer específico para o gráfico e para a Superlist. São esses dois controles mais específicos. Quanto tempo? 5? Não sei se vai dar tempo de montar. Vou montar bem... Tá tudo bem a velocidade? Assim, tá tranquilo? Eu vou montar rapidamente uma demo de Superlist para vocês terem uma ideia. Como eu falei, a ideia do Superlist é você pegar uma fonte de dados e, sem muita codificação, criar uma aplicação que vai navegar sobre esses dados. Então, eu vou usar um serviço público aqui, o Northwind, que é disponível, né? Então eu tenho aqui a definição do serviço, ele é público. Eu tenho aqui, por exemplo, vocês podem ver no metadados, eu tenho employees, tenho customer, tenho orders aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro na minha aplicação? Eu vou definir a minha fonte de dados aqui. Eu vou usar um data service, vou criar um novo. Informo aqui qual que é o nome e qual que é a URL. Então, eu vou pegar a URL básica aqui da definição do serviço. Nesse caso não tem, é um serviço público, não tem usuário e senha. Ops, está na rede aqui. Ops, não tinha testado. Deixa eu ver se posso mais.
Pessoal, ao vivo eu não testei, né? Não está acessando aqui o serviço. Bom, não vai dar tempo de fazer, mas eu vou mostrar o exemplo e vou mostrar como que seria esse consumo aqui. Esse é um exemplo bem simples que vem com ele. O caso ele está usando um arquivo, não está usando um serviço, mas ele tem um controle de superlista aqui, que vocês veem que ele tem aqui no projeto esse SL-meta, que é o arquivo de definição dessa superlist. Quando você clica, você vem para o designer aqui da superlist, que é um designer específico. Você pode criar labels aqui, nesse caso, para definir quais campos você quer mostrar nessa lista. E você pode editar e definir quais colunas daquela fonte de dados você vai usar. Você tem funções que você pode formatar uma data, por exemplo, ou mostrar só uma parte de um campo. A partir do momento que você define isso, você, depois na sua página, associa essa definição de metadados que você fez a um controle superlist. Então, quando você vem no toolbox, você tem aqui um controle que você cria nessa página, associa aquele arquivo de metadados que você mapeou, quais informações que você quer que apareça, e quando você executa, ele traz essa navegação. Nesse caso, é um serviço simples, ele simplesmente traz a lista de informações. Deixa eu abrir o que eu tinha criado para ver se ele... Não, estou fazendo. Mas eu vou usar de qualquer forma, mesmo sem ter a conexão pronta aqui, mostrar para vocês a definição dessa superlista. É uma superlista que teria essa navegação, por exemplo. Você teria uma lista de clientes, você clica num cliente, ele vai trazer a lista de órgãos daquele cliente. Então eu criei essa superlista aqui, defini o serviço. Eu mapeei o serviço do Northwind, você vê que tem os metadados mapeados aqui. Então eu defino quais campos eu quero mostrar nessa primeira tela. Essa primeira tela seria a lista de clientes que eu tenho naquele serviço ou data que está disponível. Eu escolho qual parâmetro de navegação que vai ser disparado a partir dessa página. Então, nessa página, por exemplo, eu tenho uma lista de clientes. Quando eu clicar no cliente, ele vai chamar uma segunda página. Eu defino qual parâmetro que ele vai passar para essa segunda página, no caso aqui é o ID do cliente. E eu defino uma segunda página. Eu defini uma outra view aqui, que é as ordens por cliente, né? Então, aqui eu teria, por exemplo, mostraria mais detalhes. Na verdade, seria uma lista de ordens daquele cliente. Então, tem um detalhe do cliente, qual a pessoa de contato para aquela ordem de venda, qual o país e... nesse caso, só qual o país para qual aquela cidade, aquela ordem vai ser entregue, e ele traz essa lista. Aqui eu teria toda a definição de campos da ordem de venda disponíveis para utilização. Então eu poderia editar, por exemplo, esse label aqui, teria todos os metadados da ordem de vendas aqui, então eu poderia escolher exatamente quais apresentar aqui. Bom, acho que, não estou com a conexão para mostrar ele executando essa aplicação, mas acho que deu uma ideia para vocês verem, depois dar uma ideia como que você mapeia essas informações, como você cria a interação entre essas listas. E acho que agora tem que abrir para perguntas e respostas. A gente tem tempo? 5 minutos. Alguém tem alguma? O AppBuilder é específico para o mobile, como ele é uma aplicação do Wi-Fi, poderia ser importado tudo bem, nada impede, você vê que a aplicação ela roda aqui no desktop quando eu faço. Só que o look and feel é apropriado para mobile. Então ele é a biblioteca SAP-M do Wi-Fi, né? Então é a biblioteca dedicada para a mobilidade. Então, assim, você poderia executar, mas não seria uma experiência de usuário de uso interessante, porque é a experiência que é adaptada para o uso no mobile.
ela é aberta, qual que é qual é a licença de uso para o App Builder hoje ele vai ser entregue com a versão 3.0 da plataforma, que está em ramp-up, né? A previsão de GA agora de uso geral ainda para o segundo trimestre, mas ela está disponível. Deixa eu só voltar para... Vocês vão receber essa apresentação aqui, né? Acredito que todo mundo que vem ao evento vai receber. Tem aqui algumas documentações. Então, toda a parte de onde você pode fazer o download, então ela está publicada hoje lá no Run on Demand, né? Na parte de ferramentas, você pode baixar o Google e já brincar um pouco com ele. Mas é uma licença de desenvolvimento para você testar, você não pode ter um uso produtivo disso. Tá? Mas com a 3.0 ela vai vir. Você tem também o Help, já existe todo um Help bem documentado de todas as APIs, todos os controles que você pode usar. No SCN tem uma área de desenvolvimento já específica da App Builder, com alguns blogs, algumas discussões com relação a isso. E quando eu comentei o OpenWiFi, que já é uma biblioteca, uma parte do SAP Wi-Fi que é aberto já para uso livre. Então você pode usar esse código já livremente para criar suas aplicações. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Obrigada, Danilo. Ok, pessoal, obrigado. Eu vou estar um tempo aqui ainda, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco. Ok.